Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma noite, para mais uma live, para a gente tirar um tempo para falar um pouco sobre a agronomia, o agronegócio, e passar mais conhecimento, auxiliar as pessoas que estão no campo através de um conhecimento científico, técnico, mas com uma linguagem tranquila. E vamos dar uma olhada aí, então, no pessoal que já está com a gente. O Diogo aqui, boa noite, Diogo. Pessoal, mandem boa noite, falem comigo, né? Contem pra gente também de onde vocês falam, pra gente ter uma ideia também de abrangência em como que tá ocorrendo as coisas, da onde vocês estão falando, né? Boa noite, Márcia Araújo também, que está aqui com a gente já nessa transmissão. Celso Moreto, olá, boa noite para você também, Celso. Conta para mim de onde vocês estão falando, tá? Fiquem bem tranquilos aqui para estar comentando, para fazer as perguntas também aqui no chat. Durante toda a apresentação sobre os fertilizantes fosfatados, que são a grande estreia da noite, e falar desse assunto tão pertinente, fiquem bastante à vontade para montar as suas perguntas, suas dúvidas, contar algo ou uma experiência aqui junto com a gente, que a gente possa aprender junto, tá conversando sobre esse tema que é tão relevante no dia de hoje, falar de fertilizantes fosfatados, não só pensando a nível comercial, falar de preço, falar de condições que a gente hoje trabalha, quais fontes que a gente tem hoje à mão, como a gente pode trabalhar. Hoje falar de fertilizantes fosfatados, falar de fósforo no solo é mais do que importante, está chegando ao nível ambiental, político também, e que a gente tem que se preocupar, Hoje são as pesquisas mundiais, entre os assuntos mais falados, o fósforo está entre eles, então vamos dedicar esse tempo, essa noite, para falar um pouco, das formas que a gente pode utilizar essas grandes, essa grande ferramenta que a gente tem à mão, tem o pessoal participando de São Paulo, Barreto, São Paulo capital, muito boa noite, sejam bem-vindos aí de todos os lugares que vocês estiverem me escutando. O Elton Vinícius, boa noite, Elton, seja bem-vindo em mais uma live aqui, junto com a Safra Ensino, essa empresa que hoje é uma grande plataforma de ensino, com cursos online ao vivo, ou seja, os cursos são exatamente como vocês estão vendo aqui a live, são dias que a gente dedica para falar, para o ensino, para aumentar esses conhecimentos. Hoje a Safra Ensino está trabalhando com treinamentos, com palestras, com cursos online, com auditoria técnica, direcionamento profissional para que você, empresa ou profissional do ramo, possa ter mais assertividade, dentro das suas tomadas de decisão. Então, a gente também auxilia nessa questão, tá certo? Ô, Elton, que beleza! Uberlândia, Minas Gerais, bem-vindo a Minas Gerais, Estejam todos muito à vontade para fazer suas perguntas durante toda a apresentação. Eu posso ir fazendo pausas aqui e a gente vai conversando, tá certo? Mas então vamos trazer aqui para a gente hoje o grande centro da noite, que é então falar dos fertilizantes fosfatados, E podemos iniciar a apresentação, então, com o pessoal que já está chegando, que já está online com a gente. Mais um boa noite aí, internacional. Fernando Carvalho, bem-vindo a mais uma live. Eu sei que o Fernando está acompanhando a gente lá de Portugal. Muito obrigada pelo prestígio, é sempre bom saber que tem mais gente que está desfrutando desses conhecimentos, Mas vamos lá, então, iniciar essa noite com o grande tema fertilizantes fosfatados, certo? Fontes solúveis e insolúveis em água. Falar de fertilizantes fosfatados é algo bastante interessante, Eu, não só como pesquisadora, como doutora em agronomia, mas também dentro do meu ramo hoje, na empresa CGM que eu trabalho. Um grande abraço à CGM, Monitoramento Agrícola também, e a todos que estiverem assistindo.
a gente vê uma certa dificuldade na questão do manejo ou da escolha de fertilizantes fosfatados, dependendo da situação. Eu sempre gosto de frisar, e já quero frisar aqui no início, né, que é possível sim a gente trabalhar com diferentes fontes, né, no mesmo momento. Né? A gente tem essa possibilidade, essa gama, para falar de fertilizantes fosfatados, mostrando que, dependendo da situação, a gente pode fazer escolhas entre fontes solúveis e insolúveis, dependendo do nosso objetivo. Né? Não é necessário usar apenas uma fonte ou um único modo de aplicação. A gente pode trabalhar tecnicamente, né, para ter uma gama maior, até de um portfólio maior de produtos, aproveitando preços de mercado e a maior eficiência da utilização desses fertilizantes, né? Mas, principalmente, a gente pode trabalhar, então, com esse assunto de uma maneira que, primeiro, a gente tenha um conhecimento, né? Para a gente saber trabalhar com essas fontes, o conhecimento sobre elas é fundamental. Né? Aqui só apenas um trecho, né, pessoal, para quem está me conhecendo hoje, para quem está participando da primeira live junto com a gente, muito prazer, meu nome é a doutora Kelly Guerra, eu sou engenheira agrônoma, sou mestre em doutora em agronomia pela Universidade aqui de Ponta Grossa, que por sinal está um frio danado aqui no sul, como é que está por aí no Brasil, né? Atualmente eu faço MBA também em Marketing Digital e Analytics, né, para a gente sempre estar fazendo uma formação, ou seja, buscando mais conhecimentos e saindo da zona de conforto. Né? Além disso, eu já trabalhei bastante com sistemas integrados de produção agropecuária, tenho bastante conhecimento na parte de metodologias de análise química do solo, né, que pode ser um dos assuntos pertinentes para todo mundo saber de onde que vem aqueles resultados. Né? Confiram, né, os próximos temas das lives. Hoje sou consultora técnica, né, da empresa CGM, como comentei. Então, toda a parte de recomendação, orientação com o produtor rural, de escolha de produtos, né, manejo do solo, muitas vezes que tem que ocorrer algumas modificações. Isso também é minha especialidade, né? Entre outras atividades aí que a gente está formando parcerias com universidades aqui do Paraná, né, treinamentos, né? Felizmente, São Paulo que está aí participando. Alô, Paranapanema, logo, logo a gente está aí fazendo um treinamento falando sobre sementes, né? Que é outra especialidade minha, dando um treinamento sobre a jornada da semente. Vai ser um prazer enorme estar em Paranapanema falando sobre essas questões. Nesse caso, né, é dentro de uma empresa que chamou a gente para cuidar um pouco do conhecimento e compartilhar experiências, né, com o pessoal, com a equipe lá de Paranapanema. Convide você também, a gente vai ter o maior prazer de participar e de conversar com a sua equipe, trazendo mais conhecimento, mais técnica, né, na forma de palestra, na forma de treinamentos, tá certo? E hoje também, né, eu e mais o meu sócio, né, a gente toca a empresa Safra Ensino, que é por ela que a gente está conseguindo trabalhar e fazendo essas lives, colocando conteúdos para vocês, né? Então, confira aí a @Safra Ensino, né, nas redes sociais, aqui no LinkedIn também, e saiba mais sobre os nossos trabalhos. Enfim, vamos falar do que interessa, né? Vamos falar então desses fertilizantes fosfatados. Em primeiro lugar, o mais importante, antes de falar de qualquer parte da química, né, qualquer parte do que a gente tem aí hoje sobre fertilizantes fosfatados, é exatamente aquela questão, né? Qual que é a importância desse assunto hoje no Brasil, né? Então, no Brasil e no mundo, né? Quando a gente fala de fertilizantes fosfatados, a gente está falando principalmente de preocupações sociais, né? Por que sociais? Né? A gente fala aí de reservas de fósforo hoje que o mundo inteiro está olhando, a questão né, as questões políticas que envolvem as grandes reservas de fósforo. Quando a gente fala em social, a gente está pensando também em segurança alimentar, né? Todas essas minas de fertilizantes são finitas, né? A do fósforo, principalmente, que é um dos nutrientes mais utilizados, já tem um tempo de vida aí
que a gente precisa se preocupar em melhorar a eficiência ambiental. Ambiental, a gente sempre trabalha nos dois extremos, né? Falta de fósforo é algo muito problemático, né, em termos de ambiente, em termos de produtividade de culturas, e ao mesmo tempo o excesso dele pode causar problemas como eutrofização, contaminação de outros, de lençóis freáticos ou cursos d'água perto. Então, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, né? A melhor eficiência utilizando as melhores fontes naquele determinado objetivo, né? E usando com inteligência para ter o máximo de aproveitamento. Quando a gente fala de aproveitamento, a gente está falando diretamente da questão econômica, né? Economicamente falando, a gente tem crises aí grandes, políticas e mundiais, que interferem diretamente no preço desses fertilizantes. Então, o uso deles, né, claro, de todos, mas falando pontualmente dos fertilizantes fosfatados, tem que ser utilizado de uma forma que traga a melhor eficiência, ou seja, converter dose aplicada, né, no sulco ou alanço, que a gente vai falar sobre isso também, revertido em produção de massa seca, né, a um nível de dose máxima econômica, né? Hoje em dia, a agricultura tem que ser, como a gente já conhece o termo, precisa, né? A agricultura de precisão entra diretamente nesses assuntos sobre maior eficiência, né, de utilização dos fertilizantes fosfatados. Temos mais gente por aí chegando, né? Rogério Gonzato. Boa noite, Rogério. Fala lá diretamente de Porto Alegre, da OCP Brasil. Um grande abraço, seja bem-vindo. Faça bom proveito do nosso espaço, contando para a gente experiência. Se você tiver alguma dúvida também, pode ir mandando para a gente ao longo da apresentação, ok? Por que a gente fala muito dessa preocupação da utilização dos fosfatos aqui no Brasil, né? Várias, várias pesquisas têm mostrado, e isso a gente sabe de longo tempo, agrônomos aí que trabalham com fertilidade do solo, da grande capacidade que o Brasil tem em reter fósforo no solo, né? A gente tem solos que possuem características que podem envolver grande parte do fósforo em processo de adsorção, né? Por um lado, a gente pensa, né? Hoje a nossa realidade é preocupante porque esse fósforo que está sendo absorvido nessas grandes quantidades, como vocês podem ver no mapa, reflete primeiro para a gente uma perda momentânea desse fósforo, né? E em alguns casos, não mais momentânea, mas uma perda completa desse fósforo via processo de adsorção, né? Adsorção ou fixação de fósforo, como a gente costuma trabalhar, ela vai impossibilitar, né, esse processo impossibilita a utilização do fósforo para as plantas, né, ele deixa o fósforo indisponível. Isso acontece principalmente, né, pelas características dos nossos solos, que são muito intemperizados, possuem muitos óxidos de ferro e alumínio na formação natural dos nossos solos aqui, do Brasil, sul do Brasil. Isso é uma característica do país em geral, que a gente tem que tomar cuidado, né? As próprias características dos nossos solos refletem para uma grande capacidade de captação, de fixação de fósforo no solo, né? Então, o que a gente tem na nossa realidade? A gente hoje trabalha com solos que muitas vezes têm uma grande reserva, ou seja, um banco de fósforo, que hoje é utilizado o nome, né? A gente tem um grande banco de fósforo já presente no solo, mas a eficiência com que a gente utiliza esse fósforo, que muitas vezes ainda está num processo, né, de adsorção, ou seja, de ligação com os demais minerais, que pode ainda reverter e voltar para a solução, se tornando disponível, certo? Infelizmente, como eu comentei, dentro do processo que a gente hoje vê, que são fertilizações, doses pesadas, né, o uso constante de fertilizantes fosfatados, sem uma análise prévia, sem a gente conferir isso dentro do solo, ou seja, quais que são os bancos que a gente está utilizando. Desculpem. Né, se a gente efetivamente esse solo tem uma capacidade, né, de abastecer a solução do solo sem que muitas vezes haja necessidade
de uma fertilização fosfatada naquele momento, ou possibilidades da gente trabalhar com adubação de sistema, uma vez aproveitando, então, esses bancos de fósforo que a gente tem nesses períodos que a gente vai colocando dose sobre dose. Parte desse fósforo pode ser utilizado, mas uma grande parte pode ficar preso no solo. Então, a eficiência da utilização hoje de fósforo no Brasil precisa ser melhorada. A gente tem uma baixa utilização, porque grande parte a gente está perdendo para o solo, né? Técnicas de manejo como a cobertura do solo, a rotação de culturas, o mix de coberturas, né? O uso da técnica de adubação de sistemas, né? Fazer a adubação em um período, pensando no segundo, sendo que esse, né, fósforo cicle, né, dentro do sistema de produção, visando então a melhor utilização dele, né? Outro ponto muito importante é exatamente os estudos sobre as frações do fósforo, certo? A gente tem frações que abastecem o solo que são primordiais, que são a forma de fósforo orgânico. Esse fósforo orgânico hoje ele não está sendo contabilizado na maioria das contas, né, em termos de indicação de doses fosfatadas. Isso é bastante importante também. Técnicas como o fracionamento de fósforo estão vindo aí, estão se popularizando, para a gente também fazer esse somatório. Existem frações, formas de fósforo a ser utilizadas, e a gente precisa, sim, como diz ali, né, melhorar as técnicas de adubação hoje, né, para que a gente tenha uma eficiência melhor. Isso só vem com o conhecimento. Conhecer tanto o nutriente, a dinâmica dele no solo, e também as ferramentas que a gente tem hoje para utilizar, para melhorar, ou seja, para aumentar essa eficiência do uso do fósforo. Isso é extremamente importante. Dentro desse contexto, né, a gente também tem a indústria do fósforo. Quando a gente fala da indústria do fósforo, muitas vezes é essa formação, né, de como que as coisas estão acontecendo, como que é fabricado esses fosfatos, da onde que eles vêm, qual é a necessidade. Hoje pouco se fala, né, principalmente nas universidades, essa questão da formação como um todo, entender a indústria desses fertilizantes e entender todo o processo que eles passam, né, antes de chegar efetivamente nos pontos de compra, né? Como que isso acontece? Quais são outros nutrientes ou os outros produtos envolvidos, né, dentro dessa produção desses fosfatos que vão interferir diretamente tanto nas características químicas dele, né, como que eles trabalham no solo, assim como nas questões de preço. Muitas vezes as matérias-primas para produzir alguns fertilizantes vêm de lugares distintos, né? E isso vai interferir. O mercado do enxofre interfere na produção de fósforo, né? Os principais fornecedores da parte de nitrogênio na forma da amônia interferem também na produção de fertilizantes fosfatados. Isso é muito importante, certo? Porque vai nos trazer, conhecer essa indústria, também vai trazer perspectivas para a gente de uma abrangência, ou seja, como que efetivamente as coisas funcionam antes de eu fazer minha compra, de eu fazer a escolha do meu adubo fosfatado. Mas algumas pessoas aí comentando com a gente, entrando na live. Boa noite, então, o Glaucio, né? O Glaucio, manda pra gente de onde você está falando, Glaucio. Muito boa noite, seja bem-vindo. Adilson Sobral, grande abraço, Adilson, né? Adilson também participa das nossas lives, já é nosso velho conhecido, fala lá da Arapoti, né? Um grande abraço para você, Adilson. Pessoal, continue mandando pra gente da onde que vocês falam, né? Da onde que vocês estão trabalhando aí, mandem perguntas, mandem outros trabalhos ou sugestões ou experiências de vocês, fiquem bastante à vontade, tá? E antes de continuar, eu queria dar meu grande agradecimento a todos vocês. Essa live a gente conseguiu atingir mais de 1000 pessoas, né, participando na live. Isso é uma grande satisfação para a gente aqui, para toda a equipe que trabalha
para trazer informações de qualidade para vocês. Meu muito obrigado e continuem seguindo a gente e participando. Sigam as páginas nossas de conhecimento, a gente tem o @SafraEnsino. A Safra Ensino hoje é uma empresa, né, que trabalha com principalmente conhecimento, treinamento para equipes, palestras, exatamente para levar esse conhecimento e facilitar o manejo no dia a dia para vocês, tá bom? Sigam o @Safra Ensino. Para a gente vai ser o maior prazer ter vocês lá trabalhando, né, trabalhando junto com a gente nessa forma de comentários, de compartilhamento. Contem para a gente que vocês têm dúvidas. De repente, as dúvidas de vocês é a dúvida de vários, a gente pode trazer isso também no formato de lives, tá certo? Vamos lá, então. Glaucio, de Maringá, né? E meu conterrâneo aqui do Paraná também. Grande abraço para você, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala da indústria de fósforo, né, a gente está falando de todo um início baseado em rochas fosfatadas, certo? Essa rocha fosfatada, principalmente, o mineral da onde advém essa rocha fosfatada é um mineral chamado apatita, né? É através de rochas como apatita e suas derivações, né? A fluoroapatita, né? E outras. Elas que trazem para a gente o fósforo, certo? Para transformar em fertilizantes. Né? Como a gente tem ali, a maior parte da matéria-prima usada para fabricação é extraída de minas, cujo mineral é a fluoroapatita. Essas minas, né, a gente vai falar mais adiante, elas podem ser tanto aqui nacional, mas né, o fósforo, a rocha aqui nacional tem X características que vão dar origem a fertilizantes com X características que vão ser diferentes daqueles que são importados. Né? Isso vai se basear muito da origem desse mineral, da origem dessa rocha. Quando a gente fala de origem, eu estou falando de características como rochas sedimentares, metamórficas, ígneas, né? Dependendo da formação dessa rocha, sendo sedimentar, metamórfica ou ígnea, esse fertilizante vai ter uma característica diferente, certo? Quais são os principais fertilizantes que a gente vê no mercado? Quando a gente fala lá da formação da venda do superfosfato simples, né, como é mostrado aqui, ele vem da onde? Ele vem de uma rocha, obviamente a fluoroapatita, que sofre um ataque ácido, né, com ácido sulfúrico. Então, essa rocha trabalhada via ácido sulfúrico dá origem ao superfosfato simples. Então, quando a gente fala dele, a gente automaticamente tem que pensar que, além do fósforo, a gente tem um adicional aí, um enriquecimento com enxofre, vindo desse ataque ácido que dá origem ao superfosfato simples. Quando a gente fala de superfosfato triplo, né, como a gente mostra aqui, o superfosfato triplo, diferente do simples, que é feito um ataque com ácido sulfúrico, para a gente chegar no superfosfato triplo, a gente tem essa rocha aqui, que sofreu um ataque de ácido fosfórico. Então, quando a gente fala do ácido fosfórico, né, a gente está falando diretamente de que essa fonte, que é o superfosfato triplo, né, ele vai conter, né, na sua composição também um pouco mais de fósforo, certo? E não vai conter gesso. Enxofre, porque não foi na formação dele, tá certo? No caso do super simples, como a gente viu aqui que vai um ácido sulfúrico, o que acontece na formação dele? Né? A rocha fosfatada sofre um ataque do ácido sulfúrico, que vai dar origem ao super simples. No entanto, parte desse resíduo industrial, ou seja, dessa rocha que vai ser transformada, acidificado para se tornar super simples, esse enriquecimento de fósforo e o que a gente chama de subprodutos da indústria fosfatada, vem o nosso conhecido gesso agrícola, né, que é um condicionador do solo. Então, dentro da indústria de fosfatados, hoje, a gente também tem uma utilização do subproduto na forma de gesso, né? Então, quando a gente for falar de gesso agrícola, né, quando a gente fala de condicionadores de solo, melhoramento do perfil, né, construção da fertilidade do solo
e chegamos à fonte de gesso agrícola, o gesso agrícola é um produto oriundo da indústria do fósforo, né? Então, voltando a falar em termos políticos e econômicos, o gesso ele vai tá entrando, ou seja, ele vai estar dependente dessa linha da produção de fósforo, né? Um condicionador do solo que visa a melhoria do ambiente radicular, ele tem origem como subproduto da indústria do fósforo. Já outras fontes que eu conheço muita gente que gosta de trabalhar com MAP, com DAP, né? Para quem não conhece, né, o nome do MAP é monoamonofosfato, e diamonofosfato, né? Tá aí o nomezinho, né? Mono, di, 2. Ou seja, isso vai, essa nomenclatura de ser mono ou di, né? Refere-se exatamente à quantidade ou às concentrações do enriquecimento dessa rocha fosfatada aqui, certo? Via ácido fosfórico, e ela recebe um enriquecimento de amônia. Ou seja, fontes MAP e DAP, elas também vão ter na sua composição nitrogênio, né? Ou um valor X que dá origem ao MAP, monoamonofosfato, né? E o DAP, né, que é diamonofosfato, vai apresentar uma concentração de nitrogênio já mais elevada. Ou seja, nesse caso, a gente está trabalhando com uma fonte que vai fornecer dois nutrientes importantíssimos, que é o fósforo e o nitrogênio, certo? Qual que é o cuidado com esse tipo de fontes? Quando eu falo tipos de fontes, essas fontes que a gente chama de fosfatos acidulados, ou seja, quando a rocha recebeu um ataque ácido. O pH de dissolução, né, dessas fontes lá no solo, ele vai tender a ser mais baixo, né? Ou seja, próximo daquele grânulo ali que é colocado, que ele chega no solo, próximo do grânulo, quando ele entrar em contato com a água, né, na solução do solo, ele vai começar a se dissolver. Essa pequena região ali, micro-região que a gente está falando, ela tem uma tendência de ter um pH bastante baixo, né, entre 3, 4, um pH de 3 ou 4, devido ao ataque ácido. Por que eu estou falando isso? É todo um cuidado também com o fertilizante fosfatado, nesse caso acidulado, no momento que a gente coloca esse fertilizante no suco de semeadura, né? Por isso, sempre o cuidado de se manter o fertilizante ao lado e logo abaixo da semente, né? Quando a gente faz a adubação via suco de semeadura. O próprio fertilizante fosfatado, nesses casos, super simples, super triplo, MAP e o DAP, eles têm um potencial de acidificar. Não o solo como um todo, tá certo? Então, isso é bastante bom frisar. Ele não vai acidificar o pH do teu solo. Mas a gente está falando daquela região micro ali, entre adubo e semente, que a gente precisa sempre tomar esse cuidado de posição, né, do fertilizante no suco de semeadura. No caso do MAP-DAP, por ele conter a amônia, a reação dele de dissolução no solo também vai trazer uma acidez até um pouco maior, por conta das reações de amônia, né, que entrega uma acidez no solo ali também. Então, muito cuidado com doses muito altas, né, principalmente do MAP e do DAP, e a posição desses fertilizantes no suco de semeadura, para que não ocorra o caso de acabar danificando a semente ou trabalhando com uma quantidade muito grande ali próximo da semente, porque vai acabar acarretando em problemas de germinação, né? Isso é outro assunto, a gente um dia pode conversar aí com vocês sobre qualidade de semente, né? Mas essas observações, né, que parecem tão simples, né, são essenciais no momento que você está no plantio. Muitas vezes a posição do fertilizante, a quantidade que você está aplicando no suco vai ser determinante nesse processo, né? Que pode muitas vezes ocorrer problemas de germinação, não por qualidade de semente, não por conta, né, de algum tipo de doença, mas sim relacionado à fertilidade do solo, né? Isso daí é muito importante. Mas também a gente tem outra linha das indústrias dos fosfatados. A gente terminou de falar agora sobre as fontes
que são aciduladas, certo? As aciduladas, como elas já sofreram um processo de deterioração, elas tendem a ser solúveis em água, né? Ou seja, quando a gente fala solúvel, ela rapidamente vai disponibilizar esse nutriente para a planta. Mas a gente tem um outro grupo de fertilizantes fosfatados, que são os chamados insolúveis em água, onde a rocha ela não sofre ataque ácido, né? Mas a gente tem alguns outros processos. Aqui nesse slide, a gente vê aqui como exemplo os termofosfatos. O que acontece com essa rocha? A rocha ela sofre por um processo de calor muito intenso. Depois que essa rocha, ela literalmente fica um líquido quanto ao calor, são temperaturas muito altas, a gente está falando aí de mais de 2, 3 mil graus, em que a rocha literalmente se liquidifica, né? Ela sofre um resfriamento muito rápido com jato d'água, certo? E por que acontece isso? Uma vez que eu ponho calor ali naquela rocha, né, toda a composição mineral ela vai ser desfeita, certo? A gente vai ter todos os elementos ali, mas não em forma cristalina. Quando eu faço o resfriamento rápido, no caso do termofosfato, a gente tem outras linhas, como é o caso do termofosfato magnesiano. Ou seja, no processo do calor, né, é colocado também o magnésio, né, uma fonte de magnésio para enriquecer essa rocha fosfática. E logo depois do resfriamento, toda a estrutura cristalina desses fosfatos, eles vão se juntar, ou seja, vai se formar ali uma estrutura contendo magnésio, né? Mas qual que é a característica? A rocha, por ter sofrido um processo, né, de calor, ela foi trabalhada de certa forma, mas ela não vai atingir um ponto de solubilidade tão alto quanto são o caso dos fosfatos acidulados. Então, nesses casos, quando a gente tem uma rocha fosfática, né, que sofre processos como calor, né, a gente vai ter fontes ali insolúveis em água, porém solúveis em ácido cítrico. Isso acontece também com os famosos fosfato natural reativo, que a rocha ela sofre somente um processo de moagem ali, né? E depois é aplicado no solo. Ela também vai ter outras características, fertilizantes como o fosfato natural reativo e o fosfato natural também são fontes insolúveis em água, mas eles possuem uma solubilidade daí em ácido cítrico. Que em termos de campo, isso vai me dizer que formas ou condições do solo que eu posso estar aplicando essas fontes, certo? Mas que elas vão ter uma disponibilidade paulatina, ou seja, ao longo do tempo. Dentro do processo de manutenção da fertilidade, ou seja, simplesmente quando o teor de fósforo no solo está adequado, a gente só precisa manter, fontes insolúveis em água, como os termofosfatos, quanto os fosfatos naturais reativos, são excelentes alternativas, tá certo? Quem mais está chegando aí? Vamos dar boa noite. Boa noite, então, para o pessoal que está chegando. É um prazer imenso receber vocês. Boa noite, então, Sérgio Castanho Silva Neto. Um grande abraço. Também nosso espectador aí de outras lives falando de Castro. Deve estar um frio danado em Castro. Né? Um grande abraço para vocês. Também a gente está com a participação aí do Kaique César. Seja bem-vindo, Kaique. Fique bem à vontade. Sérgio, Kaique, todo o pessoal aí que está assistindo, podem mandar perguntas, sugestões, tá? Contar alguma experiência que vocês já tiveram com esses fosfatos, né? Fiquem muito à vontade, tá? Então, quando a gente está falando da indústria dos fertilizantes fosfatados, a gente chega principalmente nessa questão das reservas. Isso é uma grande preocupação mundial hoje, porque as reservas de fósforo estão, né, ficando cada vez mais escassas, cada vez mais pequenas. E em termos de fósforo, a gente tem uma questão muito política aí envolvida. Como vocês podem observar nesse gráfico, né, a gente vê aqui esse azul escuro predominante, que representa, né, hoje quem são os países que mais
são responsáveis pela produção de fertilizantes fosfatados. Hoje, a gente tem o Marrocos, né, na região ali da Arábia, que são os maiores, né, hoje, as maiores minas de fosfato que a gente tem. A gente tem uma pequena quantidade aqui, como mostra em azul claro, aqui representado pela China, e o resto do mundo, olha, participa muito pouco pensando em produção mundial dos fertilizantes fosfatados. Isso é bastante devido às características do mineral, né? Nessas regiões, no caso da Arábia, onde a gente tem muito sol, pouca chuva, né? E a gente tem uma reserva de minerais muito grande naquela região, esses fosfatos, ou seja, a origem sedimentar dessas rochas, elas vão conferir em fertilizantes fosfatados com outras características, ou seja, que eles são melhores em termos minerais, né, de cristalografia, de estrutura, de quantidade de nutrientes, né, ou seja, de quanto fósforo tem devido à origem sedimentar, ou seja, esse mineral sofreu somente os processos ali de temperatura, de elevação e baixa de temperatura, um pouco de água, ou seja, é a característica da formação dessa rocha que vai dar maior ou menor qualidade. No caso do Brasil, a gente também tem algumas reservas fosfáticas aqui no país. Uma das principais que eu sempre acompanho e a gente sempre tem trabalhos sobre isso é a região do Catalão, que fica em Goiás, que tem uma reserva fosfática interessante lá. Quais são as diferenças desses produtos? Exatamente a questão da formação da rocha. Lá em Marrocos, naquela condição de temperatura, de umidade, a gente tem formação desses fosfatos sedimentares, que tem uma característica de minerais, de estrutura do mineral, bastante característica lá daquela região, e que fornecem fosfatos com uma formação que vai gerar fosfatos com melhor qualidade, certo? Exatamente pela sua característica de sedimentar, é mais fácil, digamos assim, de trabalhar, tem uma proporção mais interessante pensando na disponibilidade desse fósforo. Aqui no Brasil, a gente já tem mais voltado às rochas de origem metamórfica, ou seja, foi um outro processo de formação dessa rocha, tá? Que vai conferir a ela características que a gente chama de uma cristalografia do mineral mais duro, né? São minerais formados de forma em que a disponibilidade desse fósforo ele é um pouco mais difícil, né? Ou seja, se aplicados no solo, eles vão ter uma longevidade, né? Ou seja, a proporção de disponibilidade talvez seja mais longínqua, mas como eu sempre estou frisando aqui, existe objetivos e situações em que todas essas fontes podem caber, certo? Tanto as que têm disponibilidade imediata, quanto as que têm disponibilidade mais tardia, né? Todos têm essas características. No caso, em termos mundiais, o Marrocos ele representa o maior fornecedor de rochas fosfáticas do mundo. E é claro, brincando aí um pouco, é um país que politicamente falando, assim, ele é um pouco mais complicado em termos da política desses fertilizantes, por ser países, às vezes, que tem muitos conflitos, a gente tem todo um quê, político por trás de tudo isso que a gente precisa acompanhar e conhecer também, tá certo? Já em termos de distribuição dessas reservas globais, como eu comentei com vocês aqui, ó, qual dessas minas tem uma origem sedimentar, qual a origem ígnea? Então a gente pode perceber que as minas, principalmente de origem sedimentar, elas estão distribuídas mais na faixa aqui, no caso, em alguns lugares aqui de Índia, a China, como a gente comentou, que também faz parte de um dos países com grandes reservas de fósforo, certo? E as principais estão aqui, na África, que tem uma reserva não só maior, mas que tem uma origem, características que a gente comentou bastante mais interessantes pensando no mercado.
No Brasil e aqui parte da América Latina, né, a gente tem algumas reservas também bastante importantes, né, que auxiliam, né, na questão do mercado de fósforos, né, no Brasil, mas que hoje, infelizmente, né, o Brasil por si só não consegue acompanhar todo o consumo aqui, ainda mais nós sendo um país continental e que a gente trabalha diretamente com a agricultura, né? Ou seja, o setor da agricultura representa muito o nosso país. E a produção de fósforo aqui no Brasil não é suficiente para a gente chegar a cobrir toda a demanda. Então, essa necessidade também de trabalhar com fósforos importados, né, ou o preço do fósforo, dos fosfatos, ele tem muito a ver com os locais da onde eles vêm, né, e principalmente os principais distribuidores da matéria-prima, né, desses fertilizantes fosfatados, que vem principalmente, né, da região do Marrocos, tá bom? E quando a gente fala dessas reservas, qual que é o ponto alto, né, no caso dos estudos desses fosfatos no solo? A gente fala muito hoje sobre a perspectiva da reserva de fósforo no mundo, né? Esse gráfico, ele representa ali 3 situações, no caso, com baixa eficiência, né, de uso desse fósforo, média eficiência e alta eficiência do uso dos fosfatos. E eles fazem uma perspectiva de quanto fósforo a gente teria nessas 3 formas de utilização, com baixa eficiência na utilização e com alta. Né? Nesse caso, hoje, como a gente está trabalhando com grande parte aí do país com uma baixa eficiência, né, que representa a linha vermelha, é estimado que, utilizando de uma forma com pouca eficiência desse fósforo, a gente teria fósforo até meados de 2250, né? Estamos em 2023, tem aí mais de 200 anos aí para frente, mas como responsáveis hoje, né, presentes nesse mundo, como profissionais da agricultura, estudantes da agricultura, é algo que a gente tem que pensar e postergar isso, essa melhora da eficiência da utilização desses fosfatos, pensando nas gerações futuras. Se a gente for pensar em termos de toda a existência, né, da vida humana, toda a existência da agricultura, é muito pouco tempo. É como se fosse amanhã, né? Então, para que fique gravado essa necessidade de utilizar bem essas fontes. E quando eu falo utilizar bem essas fontes, é também começar a pensar em utilizar fontes diferentes, né? Ou seja, a gente abrir o portfólio de opções e encaixar a melhor fonte fosfatada na nossa situação, né? Nem sempre a aplicação do superfosfato simples ou triplo, que são fontes aciduladas, com rápida disponibilidade, é o melhor naquele momento. Então, às vezes, você tem uma reserva grande de fósforo no solo e pode utilizar, por exemplo, outras fontes, como é o caso do fosfato natural reativo, termofosfatos, para fazer a manutenção do teor de fósforo no solo, certo? Então, utilizar isso de forma correta, com doses efetivamente recomendadas, utilizar o que é necessário, fazer o balanço de nutrientes é essencial para da própria sobrevivência e segurança alimentar no mundo, certo? Pensando principalmente em fósforo, que é o primeiro que está piscando o alerta aí para a gente. Já no caso de mudanças de manejo do solo, né, uma orientação mais especializada em termos de utilização, quando a gente aumenta a eficiência do uso desses fosfatos, a gente estica aí até mais de 2.500 e pode até ultrapassar isso também se a gente contabilizar não só as reservas em termos de minas, mas se a gente também contabilizar uma riqueza enorme, porque hoje a maior quantidade de fósforo presente nesse mundo está no solo, principalmente na forma orgânica, e ele é passível de ser utilizado sim, e pode ser trabalhado no dia a dia, nas recomendações, né? Existe uma necessidade, uma lacuna muito grande de conhecimento da questão do profissional que está à frente dessas recomendações, de entender a utilização de outras fontes fosfatadas e também conseguir analisar de uma maneira, conseguir enxergar de uma maneira em que
Se eu estou trabalhando com um solo que trabalha em termos de manejo conservacionista, penso em acúmulo de matéria orgânica, né, carbono no solo, todas essas características e outras também, né, em termos de manejo de conservação do solo, eles vão te trazer também uma melhora na eficiência do uso do fosfato, se eu tiver o conhecimento para recomendar isso da forma correta. Utilizar o que eu tenho no solo e fazer a manutenção via fertilizante fosfatado, certo? Dependendo do momento, eu posso utilizar um acidulado para garantir a disponibilidade rápida desse fósforo, mas também em termos de sistema, eu posso fazer aplicações com fontes que tenha disponibilidade mais paulatina, ou seja disponibilizado ao longo do tempo, visando a manutenção desse fósforo. Isso é essencial não só para o fósforo, mas para todos os outros nutrientes hoje que a gente trabalha, que a gente tem que pensar na forma mais eficiente, conhecer efetivamente todas as características, como que elas trabalham, para se ter não só essa eficiência de utilização, mas isso vai retornar para o sistema na forma de maior acúmulo da massa seca, maior qualidade de grãos, né, que vão ser mais enriquecidos com fósforo, né? A gente tem trabalhos, inclusive até trabalhos que nós aqui do Safra Ensino a gente já conseguiu realizar, mostrando que muitas vezes a redução da dose ou a mudança da forma em que está se aplicando o fosfato e deixando as formas orgânicas trabalhar vão refletir em maior peso de 1000 sementes, maior qualidade do grão, maior acúmulo de massa seca, né? Então, isso é real, né? Essas mudanças pensando em eficiência vão trazer, sim, resultados não só visando o ambiente agrícola, mas também em termos econômicos, tá certo? Olá, pessoal, né? Fiquem à vontade, perguntem, né? Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, manda aqui pra gente, manda seu boa noite também, né? Da onde que você está falando. É muito importante para a gente ter esse contato com o público. Sigam nossas redes sociais via @safraensino, né? Lá a gente está sempre colocando conhecimento, né? Essa semana, né? A gente está fechando as inscrições do primeiro curso, a base da fertilidade do solo, que a gente fala muito sobre isso, essa questão mais mostrando como que a gente inicia os estudos para entender tudo isso. Né? Segunda-feira inicia, então, o curso A Base da Fertilidade do Solo. Ainda dá tempo de se inscrever para aqueles que querem fazer uma formação, uma base de fertilidade sólida, para ir para o nosso segundo curso, né, que vou falar mais tarde sobre ele, que trata exatamente dessa questão de característica dos fertilizantes e recomendação, tá? Então, vamos lá. Eficiência do uso do fósforo, né? Existem estudos, né, e grandes instituições de pesquisa, instituição de pesquisa internacional, como é o caso do IPNI, que eles se baseiam principalmente na indicação de como trabalhar com qualquer fonte, né, mas agora especificamente voltada ao fósforo, que se baseia nos princípios que a gente chama de 4 Cs, né, para aplicação de adubos e fertilizantes. O que quer dizer esses 4 Cs? É fonte certa, ou seja, fazer a escolha da melhor fonte visando o objetivo que eu quero atingir, tá? Dose certa, aplicar a quantidade necessária para ser utilizada, não mais e nem menos, né? Pensando no balanço do nutriente e na minha economia, que vai refletir lá na minha receita final, certo? Época certa, ou seja, a gente sabe que durante todo o crescimento da planta, a gente tem períodos que demandam mais nutrientes, né, durante todo o ciclo de cultura. Então, tentar aplicar na época em que a planta efetivamente vai ter a maior absorção, que ela vai realmente acumular esses nutrientes. Ou seja, dentro do que a gente chama de calendário agrícola, né, é muito importante a gente não perder os times que a planta está contando para a gente. Isso vale para fungicida, herbicida, né? Vale para os produtos biológicos também, né? Que a gente trabalha muito, eu incentivo muito essa questão,
Na live passada, a gente falou um pouco ali sobre solubilizadores de fósforo, que é uma alternativa bastante interessante, tá? Mas o principal é acertar a época, né? A época em que a gente faz essas aplicações que condizem com a necessidade da planta. E principalmente o local certo. Nem sempre fazer aplicações somente no suco de semeadura vai refletir na melhor opção, né? A gente também pode trabalhar com alguns casos em que a aplicação pode ser a lanço. Isso vale para o fósforo, isso vale para o nitrogênio, isso vale também para o potássio, tá? Então, assim, o local certo é onde a planta precisa e aonde o solo tem que fazer a reposição. Então, trabalhar com a possibilidade suco e a lanço é real. E é real também para o fósforo, tá? Ah, só um momentinho, desculpe. Só trazendo uma informação para vocês da Embrapa, né, ou seja, da Embrapa Solos, lá no Rio de Janeiro, eles estão fazendo até hoje, né, mas eles continuam com essas pesquisas sobre a reserva de fósforo no solo, né, tudo que tem hoje de fósforo no solo brasileiro, e eles trazem uma informação muito importante, né, que quase metade do fósforo que foi aplicado na agricultura aqui no Brasil, em forma de fertilizante inorgânico, ou seja, na forma de fertilizante mineral, ele continua no solo. E isso é uma pesquisa dos últimos 50 anos. Então, o que a gente está falando aqui? Cara, tem muito fósforo a ser utilizado, tem muito fósforo a ser trabalhado, tem muito que se falar de eficiência de utilização de fósforo, pensando também nessas reservas, certo? O essencial é ter conhecimento aprofundado, conhecimento técnico de qualidade para conseguir trabalhar com o que temos no solo, visando principalmente aqueles objetivos. Ser socialmente correto, ou seja, quando a gente opta por trabalhar com um nutriente e diminuindo o consumo, a gente está batendo na questão social, política, ambiental, né? Exatamente pensando nas reservas que estão sendo escassas, né? Tudo isso também gera uma demanda de, né, emissão de carbono, entre outros resíduos, entre outras questões ambientais, e econômica também, porque quando a gente muda o manejo do solo e começa a trabalhar, né, olhando para o solo e trabalhando com ele, e não a gente decidindo pelo solo, né, a natureza está para ser observada. Então, quando a gente faz essas mudanças, visando a melhor qualidade do teu manejo e também a melhor utilização do que você tem, a gente vai bater diretamente nas questões econômicas, aumentando a receita aí por hectare, produtividade por hectare, a questão da massa seca, deixando uma palhada bastante rica em nutrientes para que se possa fazer essa ciclagem, tá certo? Vamos pensar muito nessa pesquisa da Embrapa, falando, né, de que existe 50% de perda de todo o fósforo já aplicado na agricultura nos últimos 50 anos na forma de fertilizante mineral. Né? A gente precisa reverter esse quadro, né, para que a gente tenha melhores resultados no futuro, não só em termos de produtividade, mas também de utilização de nutrientes. Tá? E quando a gente vê o que são fósforos solúveis e insolúveis, é aquilo que a gente já conversou, né? Solúveis são todas as fontes de fósforo que, quando aplicado no solo, eles são dissolvidos rapidamente, né? Quando eles entram em contato com a água presente na solução do solo. Já as fontes insolúveis de fósforo, elas não se solubilizam em água, mas elas têm a sua disponibilidade a curto prazo em uma solução ácida. Né? Dependendo da situação, a gente pode fazer a aplicação desses fosfatos insolúveis, aproveitar o próprio pH do solo para facilitar essa dissolução dessas fontes, né? E utilizar de outros recursos, certo? E mesmo assim ter a sua disponibilidade de fósforo paulatina, ou seja, sempre repondo fósforo ao longo do tempo através de uma fonte de fósforo que libere isso paulatinamente. E quando eu falo disso, estou falando lá de solos com teor médio de fósforo, teor alto de fósforo, né? Eu trabalho com alguns clientes que utilizam muito a cama de frango e muitas vezes têm níveis, né, altos de fósforo no solo. Nesses casos,
Nesses casos, a utilização de fontes insolúveis é muito interessante pensando nessa reposição. Então, é sempre bom lembrar, né? Quando a gente fala de insolúvel, solúvel, a solubilidade está diretamente relacionada com a velocidade que esse nutriente pode estar disponível, tá certo? Então, é sempre bom lembrar que existem essas possibilidades. Não é porque é insolúvel que não vai entregar na hora que eu quero, que eu não vou utilizar, que não é uma boa oportunidade. Bem pelo contrário. Quando eu tiver o meu solo ali com uma manutenção da fertilidade interessante, com níveis adequados, né, a utilização migrar por colocar somente, por exemplo, no suco de semeadura, né, para auxiliar no arranque, no estande inicial das plantas é interessante, vai fornecer fósforo naquele momento, mas pensando numa manutenção, às vezes trabalhar com fontes insolúveis pode ser uma boa alternativa para que você simplesmente mantenha adequado os seus níveis de fósforo, sem exagerar na dose, sem aplicar uma fonte que não era adequada para aquele momento, né, numa época que não é adequada, ou seja, a gente vai aproveitar ao máximo das opções que a gente tem de fontes de fósforo, olhando essas questões de solúvel e insolúvel em água, tá bom? Quando a gente fala de insolúveis em água, né, como a gente já trouxe, a gente tem o MAP, o TAP, o Super Simples e o Super Triplo, né? São opções aí bastante conhecidas no mercado. Cada uma delas apresenta uma porcentagem de fósforo aí interessante. Alguns deles vêm enriquecidos com mais, né, nutrientes, outros menos, né, como é o caso do MAP e do DAP que a gente conversou. E no caso do Super Simples, né, que a gente tem mais um enxofre, tá? E é importante lembrar, nesse caso aqui, o Super Simples e o Super Triplo, a gente fala bastante também da entrada que às vezes a gente não lembra, que é a entrada de cálcio através de fertilizantes fosfatados, certo? A rocha fosfática, ela tem muito cálcio. Então, parte do cálcio também que a gente precisa para a planta vai vir dentro das doses de fertilizantes fosfatados. A origem deles, a formação desses fosfatos, né, a rocha de origem dos fosfatos, né, que é o caso da fluorapatita, ela possui cálcio na sua formação. E no caso dessas duas fontes, a gente vai ter também, além de fósforo, uma entrada de cálcio nesse sistema. No caso do Super Simples, a gente tem 16% de cálcio, e no caso do fosfato triplo, 10% de cálcio, né? Então, essa entrada também é importante frisar, também é importante lembrar que junto com o fósforo a gente tem um ganho de outros nutrientes também, que faz parte da composição química dessas rochas e que também vão ser disponibilizados rapidamente no caso dos fosfatos solúveis. Quando a gente fala dos insolúveis em água, a gente traz essa questão legislativa, né, quando a gente faz avaliação de fertilizantes, que são os insolúveis em água, eles passam diretamente para a avaliação da solubilidade em ácido cítrico, tá? Quanto mais solúvel em ácido cítrico, mais rápida é a entrega do fósforo no solo nessas fontes solúveis e insolúveis em água. Então, eu trouxe quatro, né, das fontes que são mais comuns no mercado, que é o concentrado apatítico, os termos fosfatos, como a gente conversou, fosfato natural e fosfato natural reativo, tá? Percebam que quando a gente fala de, por exemplo, concentrados apatíticos e os demais, eles sempre vão carregar essas duas informações, né? A quantidade de fósforo total nele, certo? E o quanto por cento é solúvel. Por exemplo, se eu tenho 24% do fósforo total no concentrado apatítico, 4% desse fósforo ele vai ser disponibilizado de forma mais rápida, certo? E o restante vai ser de forma paulatina. Mesma coisa para o termofosfato, que contém 17% do fósforo total, onde 11% é facilmente disponível, ou seja, ele vai ser disponibilizado a curto prazo. Por essas características, sabendo da composição desses dessas fontes e o que elas querem dizer, a gente pode fazer escolhas mais assertivas para cada momento que a gente pode trabalhar. Sem contar que o preço também dessas fontes é bastante atrativo, né? É bem menor do que os solúveis, e em determinados casos a gente pode entrar com essa opção que vai se tornar mais economicamente viável do que insistir somente no uso
das fontes solúveis. Uma característica importante da questão do porquê que eu trouxe um fosfato natural reativo. Lembram lá da questão que eu comentei sobre a origem dessas rochas? Quando a gente está falando de fosfato natural, como vocês podem ver até na diferença das porcentagens, eu estou falando num produto que tem 24% de fósforo total e só 4% é disponibilizado a curto prazo, certo? Esses fosfatos naturais, eles têm aquela origem daquelas rochas metamórficas e ígneas que eu tinha comentado com vocês, que tem essa estrutura cristalina mais densa, mais firme, né, o que a gente chama de duro mesmo, é a palavra, e que então, por ter essa característica mais firme, né, ou seja, as ligações cristalinas são mais coesas, existe uma maior dificuldade em o fósforo ser dissolvido, sair dessas estruturas cristalinas e ser disponibilizado. Agora, quando eu estou falando de rochas de origem sedimentar, principalmente lá do Marrocos, que são chamados de fosfato natural reativo. Por que reativo? A reatividade dele no solo vai ser muito mais rápida. Por quê? São rochas de origem sedimentar. Rochas de origem sedimentar, a estrutura cristalina vai ser um pouco mais frouxa, digamos assim. A gente chama de uma estrutura mole, né, em que esse fósforo dentro da estrutura mineral ele vai sair com mais facilidade. Então, isso tem muito a ver com a origem dessa rocha mãe que está formando esse fosfato. No caso do fosfato natural reativo, olha a diferença, né? São 27% de fósforo total no natural reativo e 22% desse fósforo vai ser disponibilizado a curto prazo. É uma excelente fonte, eu já trabalhei com ela, tanto em pesquisas quanto com alguns clientes, e os retornos que eu tenho sempre são muito positivos, tá? Vamos lá, então. Pessoal, mais uma vez, fiquem bem à vontade. Se vocês quiserem também mandar depois da live nos comentários embaixo, lá no LinkedIn, via Instagram, podem mandar perguntas, fiquem muito à vontade, entrem em contato com a gente para conhecer a gente melhor. Como eu comentei com vocês, a Safra Ensina é uma empresa, né, que vem aí trazendo conhecimento técnico e profissional na forma de cursos online, na forma de palestras, treinamentos. Vai ser o maior prazer a gente ir até você, né? Ou, se preferir, a gente também trabalha no formato online, o que caber melhor dentro da sua empresa, ou para você profissional do ramo também. A gente está à disposição para trabalhar junto com você, melhorando tanto a eficiência do manejo, né, da sua propriedade, da sua indústria, ou trazendo conhecimentos para os seus consultores focais aí. Chame a gente, chame a Safra Ensino, para que a gente possa melhorar cada vez mais o seu trabalho no campo, tá certo? E o mais importante de tudo isso, né? Se eu conheço as fontes que eu estou utilizando, eu tenho capacidade de escolher o uso e método dessas diferentes fontes de fósforo. Hoje a gente trabalha com muitos métodos, né? A ciência traz para a gente, as pesquisas trazem para a gente várias soluções para vários contextos, né? Eu já trabalhei com experimentos em que a gente colocou 50% no suco, 50% a lanço de uma fonte solúvel, né? E a gente teve resultados bastante interessantes, né? Nesse caso, a gente trabalhou com uma safra de soja, uma safra de trigo, manutenção do fósforo no solo com insolúveis, que foi aquilo que a gente comentou, né? Com teores adequados ou altos de fósforo, a gente pode partir para simplesmente manter um teor adequado, utilizando as fontes insolúveis, né? No mesmo experimento dessa questão dos 50% no suco, 50% a lanço, e também durante toda, né, a minha fase de mestrado e doutorado na universidade, eu trabalhei muito com a técnica de antecipação de adubação fosfatada. Essa técnica ela consiste em aplicar a dose recomendada lá para a cultura de verão, né, sendo feita do inverno. No caso de um dos experimentos que a gente fez, né, em um campo comercial, né, toda a dose que foi indicada para a soja foi aplicada toda no trigo,
né? Nesse caso, 50% da dose no suco, 50% da dose a lanço. E a gente teve resultados surpreendentes, aumentando a produtividade do trigo, né? Aumentando também o pH, né? O peso hectolítrico do trigo também, maior quantidade, né? Maior produtividade. Ou seja, a gente teve um retorno bastante positivo por aumentar a produtividade do trigo. E a soja respondeu super bem também a esses resultados. Em alguns tratamentos ela manteve a mesma produtividade, e outros a gente teve produtividade maiores também, com mais fósforo na massa seca, ou seja, mostrando ali que efetivamente, né, o processo, a técnica de antecipação, baseada na ciclagem de nutrientes como um todo, funciona muito bem, obrigado, em algumas situações. Principalmente em situações que a gente tem essa construção da fertilidade, ou seja, a gente já está com um solo já bastante fértil indo para a melhoria, tá? E formulação de fertilizantes organo mineral. Eu tenho muitos clientes hoje na CGM que gostam e trabalham com a cama de frango, né? Também eu acho uma opção excelente também via matéria orgânica. Tem seus detalhes, né? A questão do uso e da dosagem desse produto orgânico, mas é uma excelente alternativa para a gente trabalhar. Mas é importante sempre frisar, né? Tudo que é demais estraga. Então, também trabalhar com formulações aí da entrega desses nutrientes, no caso do fósforo, parte via mineral, parte via orgânica, tudo bem equilibrado, evitando excessos, é essencial pensando também na eficiência e retorno econômico. Então, assim, a gente pode ver que existem tanto fontes quanto métodos diversos para a gente trabalhar com fertilizantes fosfatados hoje no mercado e que incluem aí muitas opções de produtos, né? O mais essencial é saber sobre, né? Saber sobre características, porcentagem dos nutrientes que vem nesse fertilizante, além do nutriente principal, o que mais que vem, e ter essa visão mais abrangente sobre como trabalhar com os fertilizantes fosfatados. É importante lembrar, né, como eu falei, da adubação fosfatada em superfície. Isso é um grande tema aí que muita gente se pergunta: fósforo pode ir na superfície ou não pode? Como decidir? Então, aí estou trazendo 4 dicas aí importantes para se lembrar, né? Solo com teor baixo de fósforo, melhor no suco. Solo com erosão superficial, é melhor no suco. Solo com teor de fósforo médio em 0 a 20 e baixo 20 a 40, considerar outros fatores. Outros fatores como manejo, uso de plantas de cobertura, né, se usa fertilizante orgânico ou não. Tudo isso vai ajudar na decisão para decidir se pode ser feita uma aplicação a lanço ali com fonte solúvel ou insolúvel ou não. E a quarta dica aí que vale lembrar é solo com teor adequado e alto, desculpe, ao longo do perfil, sem risco de erosão e com fertilidade construída, é nesses solos que a gente pode começar a trabalhar tanto com a adubação fosfatada de superfície, quanto com a técnica de antecipação de fertilizante fosfatado. Em casos de construções, saber construir, né? Fazer grandes dosagens, grandes aplicações de fósforo não vai auxiliar em recuperar o fósforo rapidamente. Precisa de técnica, tá certo?